plantar tomate em países de clima frio. Então, e já tem japoneses importando do Paraguai, porque no Paraguai tudo é mais fácil, né? Então, mas é mesmo. Então, pelo menos a parte burocrática, e eles importam, não importam daqui não, importam do Paraguai. Inclusive, estão importando mandaguari, os capas dragona, que eles acham que é dépiles. Que possivelmente é dépilis. Tá, o dépilis quer dizer pouco peludo. Então há uma discussão se a escapa dragona é pouco peluda, ou se é uma espécie, se não é uma espécie. E essa discussão ainda vai um pouco longe. Mas enfim, é uma discussão secundária. O fato é que eles pegam lá as capas dragona e mandam para o Japão. E estão experimentando no Japão. Também é Iraí, também o Japão está experimentando. Porque parece que ele aí também cria razoavelmente bem dentro de estufa. Mas são coisas que a gente precisa desenvolver, né? Reforçando o que ele falou ali, precisa o IBAMA da Estado. Pois é, precisa esclarecer o pessoal do IBAMA que muitas vezes não decide por ignorância ou pela vergonha de declarar a sua ignorância. Eu, quando não sei uma coisa, eu sou o primeiro a perguntar, faço questão, né, de perguntar, inclusive dar exemplo para os alunos, dizer, mas o que é isso? O que é bem? Como é que é? E discutir as palavras, porque não é vergonha nenhuma não saber o significado de uma palavra ou de uma técnica, né? A gente tem que para poder saber, tem que perguntar, e não é vergonha dizer que não sabe. Então, pois é. Eu queria porque gosto. Pois é. Isso que o IBAMA devia enxergar. Mas por outro lado, não é função do IBAMA fazer pesquisa de polinização. Então, no momento, estão sendo feitos esforços pelo Ministério do Meio Ambiente a esse respeito e pelo Ministério da Agricultura. Mas é preciso que a gente se organize para fazer experimentos também, como aqui na USP de Ribeirão Preto, lá na USP de São Paulo e outros lugares. Estou citando porque esses dois eu frequento, digamos assim, os laboratórios deles. Mas no Brasil hoje já tem muita gente, né, inclusive pessoas, uma parte das pessoas aqui presentes estão trabalhando muito bem, não é, para saber novas coisas sobre os meliponíneos e criar novas tecnologias, porque a primeira coisa para desenvolver uma tecnologia é conhecer bem os hábitos, né? E, na minha opinião, evitar os estresses. Então a gente, os órgãos de pesquisa precisam desenvolver mais. Mas vocês, cada um de nós, pode ajudar a desenvolver a tecnologia, né? Como é a melhor maneira de criar uma determinada espécie, não é? Qual é o melhor tipo de colmeia para aquela espécie, enfim, é muita coisa. E aliás, na minha opinião, é o que torna atraente, digamos assim, o estudo. Porque, voltando para trás, eu comecei a estudar os meliponíneos no longínquo ano de 1946. Nesse terraço aqui que vocês estão vendo. Porque eu tinha a minha namorada, depois minha mulher, que faleceu há uns 10 anos atrás, o meu futuro sogro viu que eu olhava muito para um caixote de mandaçaias que ele tinha pendurado ali. E que há 2 anos atrás, umas abelhas ladras de Tremelita liquidaram. Mas foi a única colônia que eu perdi devido a essas abelhas de Tremelita. Bom, mas então, eu era estudante de Direito. Então, o que eu fiz? Eu fui ler o livro do Von Ehring, do Rodolfo Von Ehring, Os Animais do Brasil. E ele fala sobre as abelhas indígenas. Não se conhece bem, a vida dessas abelhas não é bem conhecida e tal, e deu assim importância para a falta de conhecimento. Então eu disse, é essa que eu vou estudar. Não é? E o Kerr
independentemente de mim, aconteceu com ele a mesma coisa. Ele leu o mesmo livro dos animais do Brasil, viu a referência que o bicho não era, nossas abelhas não eram bem conhecidas e resolveu estudar. Então, você vê que o simples conhecimento de que não é bem conhecido, e nas abelhas tem muita coisa que ainda hoje não é bem conhecida, né? Então, grande parte de vocês está aqui, por quê? Porque é gostoso a gente estudar, ver uma coisa nova, inventar uma nova técnica, ou desenvolver uma nova técnica, uma coisa assim, né? E nós precisamos com urgência desenvolver essas técnicas, porque com o desenvolvimento das apes para polinização, nós não podemos perder essa oportunidade. Porque realmente, no mundo que passa fome e tem pouca comida, esse é um desperdício muito grande não ter abelhas suficientes para polinizar bem as plantas. No sul já estão alugando palmeiras para botar no meio da maçã, macieira, pereira. Pois é, mas já está começando. Mas ainda não tem uma coisa assim muito consistente, assim, um congresso sobre isso, uma reunião só sobre isso. Então, a gente deve fazer força para que, e a Vera Fonseca está trabalhando muito nisso, para que os meliponíneos também tenham vez para poderem ser alugados às colônias para a polinização. Doutor Paulo, uma pergunta assim, que eu sempre tive vontade de fazer para o senhor também. O senhor, por ser o grande difusor da meliponicultura no Brasil e no mundo, o seu livro, todo mundo leu, sabe, o conhecimento do senhor. Eu tenho dúvida, assim, mas eu acho que o senhor aprova você, assim, pegar abelhas não nativas da região e fazer ela virar, se aclimatizar. O senhor acha que é viável isso daí? Qual a ideia do senhor sobre isso? Minha ideia é muito simples. A primeira questão sobre viabilidade é sobre o futuro da espécie humana, né? Num mundo em que um terço das pessoas, um terço não, mas mais de um bilhão de pessoas vão dormir todas as noites com fome, alguma coisa está errada, né? Que precisa ser resolvida. E não é só mudando o regime político que se resolve as coisas. Então, a história provou isso. Então, nós precisamos trabalhar para que haja mais alimentos, que as pessoas sejam melhor alimentadas. Se dá uma prioridade que já existe, mas a situação atual justifica uma grande prioridade para acabar com a fome no mundo. Então, o aquecimento climático, por exemplo, é desastroso em relação ao problema da fome, porque é mais complicação que vai havendo com os produtos agrícolas e com as criações de animais, não é? E numa época que as populações estão aumentando, humanas ainda estão aumentando, principalmente aquelas menos preparadas. Eu fiz parte de uma comissão das Nações Unidas. Trabalhei uns 3 anos nisso, com parte do meu trabalho federal, que é a Comissão Brundtland. A Comissão Brundtland era uma comissão das Nações Unidas para estudar a interface do meio ambiente com a economia, ou seja, com o homem, desenvolvimento humano de um modo geral. E nós chegamos à seguinte conclusão: depois de estudar bem, os demógrafos, melhores especialistas nos ajudaram, dizendo o seguinte, que onde existe fome é nos lugares onde há miséria. Onde a população explode é nos lugares onde há miséria. A miséria tem várias causas e tal, mas a causa mais geral assim é a existência de miséria. No lugar que há miséria, o pessoal que dorme com fome, tudo é devido à miséria. Então precisa fazer o quê? Erradicar a miséria. Então nós trabalhamos muito para saber o seguinte: é possível ou não é possível erradicar a miséria no mundo? E chegamos mas não era certeza, porque podia custar caro demais, alguma coisa assim.
Então nós perguntamos para outros departamentos das Nações Unidas se era possível e quanto custaria. Então eles fizeram os cálculos deles, estudaram e tal. Evidentemente que não são cálculos assim extremamente precisos, porque é imensamente difícil calcular. Mas fizeram um cálculo e disseram: se o mundo gastar 250 bilhões de dólares por ano para erradicar a miséria, no fim de 10, 15 anos, vai acabar erradicando. A gente não pode calcular o número exato de anos, mas é por aí, 15 até 20 anos, coisa assim. Era erradicável a miséria. Naquela época, isso foi em 1983, 84, 85, que a comissão estava se reunindo, havia a Guerra Fria, né? Então o mundo gastava em armamentos, só em armamentos, 750 bilhões de dólares por ano. Hoje está gastando mais de 1 trilhão em armamentos. Qual é a melhor coisa para fazer com armamento? A melhor coisa para fazer com armamento é não usar. Porque se usar o armamento, vai matar gente, né? Então, para uma coisa que é melhor não usar, gasta-se 3 vezes ou 4 vezes mais do que é preciso para erradicar a miséria. Então, é perfeitamente viável erradicar a miséria, está dentro da possibilidade. Então, o que nós fizemos na comissão? E nós não inventamos, porque é uma coisa que de conhecimento assim geral, mas nós inventamos uma expressão dizendo que existe uma coisa chamada, e deve existir, chamada desenvolvimento sustentável. Surgiu nessa comissão, mas surgiu nas nossas conversas lá, como nós estamos conversando aqui, ninguém se lembra de quem foi o primeiro a falar em desenvolvimento sustentável. Mas o fato é que a comissão, o resultado da comissão diz que a miséria deve ser erradicada e utilizando esse desenvolvimento sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que não prejudica nem a geração atual, nem as gerações futuras. Quer dizer, em resumo, em outras palavras, é o desenvolvimento não predatório, né? Então, essa foi o grande, digamos assim, conclusão dessa comissão Brundtland. Inclusive o livro que nós... no próximo livro sobre a minha existência na parte ambiental, vai ser o único lugar que tem digamos assim, um resumo de todas as reuniões dessa comissão, porque eu tomava nota o resto do pessoal não tomava nota, então a gente sabe as conclusões gerais, né? Porque essas foram bem estudadas, tem muitos trabalhos feitos sobre isso, mas as dificuldades da comissão, o pessoal que era a favor, que era contra o desenvolvimento sustentável, isso vai estar nesse meu livro, que eu participei intensamente disso. E é uma coisa inegável, quer dizer, hoje ninguém mais nega a necessidade de ter o desenvolvimento sustentável, porque ninguém vai querer fazer um desenvolvimento com, por exemplo, o uso de energia nuclear sem o devido cuidado, né? O Warren Kerr ganhou um prêmio de genética, um prêmio muito merecido, e resolveu gastar o dinheiro do prêmio para fazer uma viagem na África, para trazer para o Brasil abelhas africanas, que eram muito produtivas, rústicas e tal. Quer dizer, nós tínhamos aqui, havia um quadro favorável às abelhas africanas e que justificariam economicamente. E ele, infelizmente, embarcou nessa ideia que estava errada, né? E eu escapei dela por pouco. Eu escapei pelo seguinte, porque estava havendo uma notícia do European Fowl Brood, quer dizer, ninhada pútrida europeia, que é uma das doenças da Apis. Estava havendo uma epidemia na África. E eu disse, não devemos trazer a abelha da África, porque de repente a gente traz aí uma doença. Mas em termos de apis podia ser ruim, né? E até de meliponíneos podiam ser afetados. Então eu escapei dessa história, não aderindo ao programa do Kerr, apesar de ele ser meu amigo e tal. Mas o Kerr, ele fez com toda boa vontade, inclusive o maior gafe que eu fiz na minha vida foi em relação a isso. Que um dia
ele contou para mim, porque agora a situação está calma, mas no começo começou a morrer gente, morrer a bicho, gente, em certa quantidade, né? Não era um caso aqui, outro caso ali, eram bastantes. E eu quero, ele é profundamente cristão, evangélico, e ele, apesar disso, ele ficou tão perturbado com a história que resolveu se suicidar. Então mas como ele é muito sistemático, ele disse: eu marquei um dia para me suicidar, e no dia que eu marquei morreu minha mãe, e eu tive que cuidar do enterro da minha mãe e tal. Então isso me distraiu, me passou a ideia. Eu hoje não penso mais assim, não vou me suicidar. Aí ele parou de explicar e eu disse: puxa, hein, mas que sorte, hein? Quer dizer, não que sua mãe tivesse morrido. Aí ele me respondeu: não adianta consertar porque você já fez a gafe. A palavra volta, né? Mas realmente foi dramático a história. Mas Eu pergunto, a finalidade era econômica. é montada uma barreira no sul para bloquear, ou pelo menos tentar bloquear. Mas tentaram na América Central, que tem gargalos estreitos, não conseguiram. Mas ela é produtiva mais que a... Pois é, agora nós temos agora uma raça de africano mais mansa. Não é? A gente não vê notícia no jornal toda hora. Lá de vez em quando morre alguém, mas não era como era antigamente. Né? Também é absurdo. O meu padrinho de casamento, ele colhe lá 8, 10 toneladas todo ano. Ele não aconteceu mais, mas em 2 colmeias, em uma safra, tirou 120 litros. 60 litros cada colmeia. Pois é. Da ali é de Nogueira. Pois é, agora nós somos produtores do vinho fino, né? Que tem o vinho pinga. Aliás, eu não posso falar mal da pinga porque me deram uma pinga muito gostosa de mel. Mas enfim, o aguardente é feita de qualquer fermentação, né? Então você pode fazer aguardente com mel de abelha. Bom, mas o fato é que nós temos que nos concentrar num produto melhor, né? Num produto mais fino, digamos assim, que alcance melhores preços, porque a quantidade que a gente pode produzir não é muito grande. Mas assim como no mundo exige gente que quase só bebe champanhe ou vinho lá não sei das quantas, do ano não sei quanto, da safra não sei quanto, nós precisamos também fazer com que o mel fino, de boa qualidade e puro bacteriologicamente, tudo, que seja utilizado. E nós ainda estamos muito no começo disso. E isso não interessa muito a algumas pessoas. Eu não sei se é falta de interesse material ou se é por acaso. Mas umas 3 vezes eu acompanho isso muito de perto. Porque eu acho que com o meu relacionamento no Ministério do Meio Ambiente e tal, que eu poderia ajudar. E procuro ajudar. Mas umas 3 vezes teve para sair a licença para o nosso mel e não saiu. Na última hora entrou dificuldades, ok? Mas tem que fazer, a gente tem que fazer, não somente aqui no Brasil, mas em outros países. Aliás, uma grande especialista nisso, fez parte das palestras aqui, a Witt, Patrícia Witt. Então nós temos que concentrar em 2 coisas. A polinização de bom nível, né? Tipo bombos lá na Holanda, e fazer também que o nosso produto básico, que é o mel, seja de boa qualidade e tenha um preço maior. Já tem um preço maior, mas é um preço clandestino, né? E uma vez eu fui convidado, desculpe contar todas essas histórias, mas são histórias mais ou menos curiosas. No Dia do Meio Ambiente, em primeiro lugar, eu era secretário do Meio Ambiente.
Mas recentemente tinha sido proclamado internacionalmente o Dia do Meio Ambiente, que é 5 de junho. Só que eu não sabia. Quando houve uma palestra e uma senhora lá levantou e disse: secretário, qual é o Dia Internacional do Meio Ambiente? Qualquer outra pergunta que ela fizesse, eu saberia dar alguma resposta, né? Inclusive podia dizer, não sei. Mas o secretário não saber o Dia do Meio Ambiente, ele sendo secretário do Meio Ambiente. Então, mas eu tive que ser franco, né? Passar pela vergonha de declarar que eu não sabia. Esse ano, na Cid World, pegou o primeiro lugar da Inspeção Federal da região. Pegou o primeiro lugar. Não, ótimo. E também é super sofisticado. Quando entra o material, né? As caixas já foram tiradas, tem que pisar na água, tudo com bota, pisar na água, entra lá. E lá não comunica com o outro povo daqui, daí bate o mel, aí depois fecha tudo para abrir para cá, tudo por dentro. Para depois vir para a embalagem. E para sair para cá, pisa na água de novo. E tudo de azulejo de baixo em cima. Mas nesse dia que eu... Não, eu quero visitar, sim. Quero visitar. Mas só para completar o que eu estava falando, sobre o meio ambiente, eu fiz dizendo que por que precisa fazer unidades de conservação para proteger o meio ambiente, etc. E que dei como exemplo o caso da Melípolas cutelares. Eu digo, tem no Nordeste uma espécie de abelha cujo mel vale tanto quanto champanhe francesa de boa qualidade. E saiu na televisão, nada do que eu falei sobre a importância geral do meio ambiente, mas saiu que no Nordeste tinha umas pessoas que faziam um mel de uma abelha de lá que valia mais que champanhe francesa. Aí começaram a me perguntar, mas onde é que eu compro esse mel? Como é que eu faço para criar essa abelha? Já despertou assim uma curiosidade, né? Então a gente precisa se beneficiar disso para realmente fazer um bom produto. Dr. Paulo, eu gostaria de usar a sua vivência, o seu testemunho, para que desse o seu parecer o que achou desde que o senhor começou a labutar com a meliponicultura, aos nossos dias, que o senhor vê aqui essa turma de jovens. O senhor sente que a meliponicultura está procurando ter um status maior? E também eu gostaria de saber do senhor, como lição para nós todos, o que é que nós, como devemos, e a necessidade de um conselho para melhorarmos um pouco mais a meliponicultura. Bom, eu acho que nós já estamos no caminho certo, né? O Capas é um dos responsáveis por isso, porque ele vai em qualquer lugar que haja algum problema para tentar resolver os problemas. Então, eu acho que também ele está no caminho certo. E reuniões como essa são muito boas, né, que devem ser feitas mais continuadamente. E para a gente fazer as reuniões agora aqui, em outros lugares também, vários de vocês estão criando muito mais abelhas do que eu crio. Então tem técnicas boas, contar as suas técnicas, quer dizer, difundir as boas experiências. Eu acho que a associação de vocês, a união de vocês e o esforço do Capas para a difusão das boas providências, das boas maneiras de criar, são boas. E, da minha parte, eu também procuro dar minha colaboração. Eu acho que isso é realmente o principal. Acho que aumentou bastante? Olha, além de vocês aqui, hoje, que são aqui, eu gostei muito da presença de vocês todos. Ontem vieram aqui 120 pessoas, coisa que nunca, antes era 30, 40, quando vinha.
agora aumentou exponencialmente. E acho isso muito bom, quer dizer, o número de pessoas interessadas em criar a abelha que produz mel que vale mais que champanhe francesa, está aumentando. Está aumentando, isso é o caminho básico, porque esse que eu estava discutindo hoje de manhã, e dizia, mas o que eu posso fazer? Só se conhece bem a polinização feita por apis. Eu digo, não, vamos prestar atenção também com os meliponíneos. Não podemos perder essa oportunidade. Ele acabou concordando. Então, cabe a nós também, a cada um de nós, né, ver as melhores técnicas, as melhores... E depois começar a vender a produção. Quer dizer, precisa de abelha para polinizar o quê? Tomate. Já tem lá... Já sabem, já tem alguns aí que já fizeram algumas experiências e tal, já conhecem o assunto e já começam, porque se na Holanda eles gastam mais de 30 milhões por ano, aqui, se eles gastassem 3, já seria interessante, né? E a gente tem um campo enorme para crescer, enorme. E eu estou muito bem impressionado com vocês todos, e estou sempre aprendendo, né? E espero visitar também outros lugares que vocês têm, porque a gente vai... não há limites para a quantidade de conhecimento que pode ser obtido, né? De bons conhecimentos. Haja vista... internet e outros instrumentos que antes não existiam, que hoje existem e que ajudam muito na difusão, né? Então eu quero dar os parabéns a vocês e dizer que eu... Desculpe interrompê-lo. Não, eu estava no fim. Distanciando muito, é com relação à pergunta que ele tinha feito anteriormente. Pela toda a explicação que o senhor deu, eu poderia entender como um sim, que o senhor é favorável à adaptação de colmeias de outros estados, é favorável à introdução de abelhas. Ah, sim, tá certo. Desculpe, eu desviei desse assunto. Eu sou plenamente favorável. Por quê? Zoologicamente, tem razão aqueles que querem preservar os nossos ecossistemas sob o aspecto zoológico, para ter áreas puras de subespécies, espécies e tal. Mas isso é um produto secundário. O produto principal é acudir à situação de miséria em que o mundo está. Então, eu acho que não há dúvida nenhuma que do mesmo modo que a apis é quase que incentivada de modo geral por aí fora, também os meliponíneos devem ser. Eu acho, sou inteiramente favorável, mesmo que seja introduzindo em lugares onde não são nativas. E outra coisa, pela minha experiência pessoal, são muito poucas as espécies de meliponíneos de uma região que se adaptam bem em outra região. Então esse é outro desafio, né? Fazer com que haja normas que permitam uma adaptação melhor de outras espécies, com a Comprécipes lá no Maranhão, que está sendo trabalhada pela Embrapa e outros lugares. Então eu sou inteiramente a favor da introdução. E acabar com a história de dizer que toda abelha que vale é só a apis, né? Quer dizer, a apis tem o seu valor, não há dúvida. Mas a nata do problema está conosco, que são os problemas mais difíceis de acertar, não é? Os méis mais gostosos.